E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma resenha literária aqui no canal Rodrigo Trigo. E todos que estão me acompanhando sabem que eu estou encantado pelas obras do brasileiríssimo contemporâneo, o grande novo mestre do suspense e eu diria até do terror nacional, Rafael Montes. Já leram o Vilarejo? Gente, ele é muito fininho. Tem umas 90 páginas, ele é super gostoso de ler. É, gostoso. Gostoso porque a leitura é maravilhosa, as histórias são maravilhosas, mas ele é tenso, tá? O Vilarejo, ele conta no prefácio como se o próprio Rafael, ali na primeira pessoa mesmo, tivesse recebido alguns manuscritos, tá, de um sebo. E nesses manuscritos contam histórias bem pesadas. Uma senhora chamada Eufrida, de 102 anos, morreu. A sua neta Ana vendeu mais de 7.000 exemplares de livros para um sebo. E dentre esses livros, alguns manuscritos muito estranhos, numa língua muito esquisita, apareceram por ali também. E aí que a gente começa então a entrar literalmente nessa história, ou nessas histórias. O Vilarejo, livro, ele é dividido em vários capítulos, várias histórias contadas a respeito de uma localidade que desapareceu do mapa. Mas por que ela desapareceu? Problemas econômicos, problemas climáticos, a região era extremamente gélida, onde nevava demais, e aos poucos as pessoas simplesmente foram desaparecendo, foram morrendo. Entre os personagens que são citados na história, que podem ser lidas de qualquer parte, não precisa exatamente você seguir a ordem dos capítulos, a não ser o último, obviamente, que é o fecho e amarra todos os outros capítulos, né, deste livro. Então, nós temos logo de cara já uma história que eu li e quando eu terminei eu já fiquei sem fôlego, tá? É a história da Felica. Ela é casada com Anatoly, certo? Eles têm 3 filhos e eles estão vivendo no vilarejo em uma época de inverno terrível e não tem praticamente nada para comer. Então Anatoly resolve ir caçar coelhos e ratos para trazer para a família. Mas ele leva um bom tempo, 2 meses e pouquinho ali, para retornar para casa. E quando ele retorna, ele vê que a esposa está extremamente rechonchuda, está corada, como se ela estivesse alimentando muito bem. E ele se pergunta, tá, mas de onde tanta comida? Né? Nós não tínhamos quase nada quando eu saí. E ele sofreu muito para conseguir ali trazer os coelhos e os ratos para casa. Então ele conversa com a esposa da porta, feliz, claro, de se encontrarem, e ela o chama para entrar na casa deles. E eis que ele tem uma surpresa assim arrebatadora. E o motivo pelo qual a esposa ela não passou fome em nenhum dia enquanto Anatoly estava fora. Qual que é essa surpresa? No primeiro conto de O Vilarejo tem tudinho para vocês bem direitinho. Uma outra história que me chamou muita atenção também foi de Vália, Velma e Vonda. Olha os nomes que o Rafael escolheu para esses contos, hein? Acredito eu que tenha muito a ver ali com a linguagem, né, da própria narrativa. Dessas 3, nós temos 2 irmãs gêmeas e uma que é a mais velha. A mais velha tem um namorado lindo, perfeito, maravilhoso, que é um dos homens mais amadinhos do vilarejo. Entretanto, uma das gêmeas sente um pouquinho de inveja da irmã mais velha. Ela também começa a ter um interesse pelo cunhado. E ela tem uma ideia. Na verdade, as 2 irmãs, né, as gêmeas, mais uma outra amiga delas, elas adoram inventar histórias. E nesse inventar histórias, uma das gêmeas coloca em prática uma invenção dela, uma história inventada por ela, que é uma grande tragédia. Uma não, várias. Uma das irmãs gêmeas, né, a que acaba sobrando, vou dizer assim, ela consegue fugir, consegue ir embora desse vilarejo. E aí é um gatilho para o final da história, tá? Gente, bem bacana também, se quer saber quem são as 2 gêmeas. O que elas fizeram? Uma delas, pelo menos, fez. Qual foi a tragédia ou as tragédias que ela cometeu? Tem que ler o conto da Valha, Velma e Vonda, que está ali no vilarejo também. Lá pelas tantas, entre os contos, aparece um homem, brutamontes, negro, chamado Mobuto.
Até então eles não sabem o nome desse cara, lógico. Mas aos poucos conseguem descobrir que ele veio à procura das suas duas filhas que foram sequestradas há tempos atrás lá na África. É um africano. E ele quase morre logo na chegada ao vilarejo, né? Mas ele é salvo pela dona Elga, uma das mulheres mais influentes dentro desse vilarejo. E ela o coloca para dentro de sua casa para trabalhar ali como, digamos, escravo. Vamos dizer assim, né? No início tudo as mil maravilhas, mas com o tempo o Mobutu começa a mudar as suas características e o que ele causa, meus amigos, é até difícil de compreender. E eu diria assim, que a Elga, sinceramente, ela não consegue ver o que ele faz contra ela. Olha um gatilho aqui. Só quem leu ou lerá entenderá. Ah, meu Deus. Bom, outra história que me encantou bastante, tem várias, mas estou narrando algumas apenas, foi a do Ferreiro Ivan. O cara, ele mantém duas mulheres presas no porão da sua casa. É, elas servem de escravas dele. Será que você está conseguindo ligar alguma coisa? Você prestou atenção no que eu já falei do vídeo? Pá. E aí, meus queridos e minhas queridas, o cara, ele tem um passado bem, assim, digamos, terrível, bem obscuro, né? E que vai causar-lhe, talvez, sérios problemas no futuro dele, tá? Esses personagens estão Anatoly, Felica, eu tô lendo aqui os nomes, são bem complicados para decorar. A Valha, a Velma e a Vonda, o Mobuto, a Elga e o Ivan são, para mim, considerados os principais personagens de toda a história, certo? Mas todos eles têm algo em comum, são vizinhos, moram nas proximidades. E assim, eu posso dizer para vocês que o vilarejo, ele traz entre temáticas mais pesadas a loucura que as pessoas fazem para se alimentar, o que a fome faz. E aí entra, inclusive, uma situação que eu acho bem terrível, que é o canibalismo. Comer carne humana, que nojo, que nebeca. Pois é, mas, né? Enfim, você tem que ler Vilarejo para descobrir tudo isso que eu falei. Eu dou gatilhos aqui nos meus vídeos. Gatilhos e gatilhos. Lá na resenha do Instagram também tem sobre o vilarejo, mas você só vai realmente entender tudo isso que eu falei em meias frases para você se você ler. Rafael Montes com certeza vai agradecer se você comprar e ler este livro, que é fabuloso. Dele eu já li Suicidas e Dias Perfeitos. Ainda tem o Jantar Secreto, que dizem que é o melhor dele. Tem Bom Dia Verônica, que eu já assisti a série Netflix, que é maravilhosa. Né? E tem Mulher no Escuro também, que eu pretendo ler na sequência. São os 3 livros que ainda faltam ler, do Rafa, que eu já comprei, já tenho. O Bom Dia Verônica eu ganhei, assim como Dias Perfeitos também. Beleza? Espero que tenha gostado dessa nossa resenha. Espero que se interesse pelo livro. Se você gosta de suspense, terror, é fã do King, é fã do Paul, então você vai ser fã do Rafa também. Grande abraço, e Rafael, ó, jabá aqui, por favor, tá? Um grande abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.